Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estou aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é: o que você vai fazer amanhã? Se alguém chegasse em você agora e lhe perguntasse o que você vai fazer amanhã, o que você responderia a estas pessoas? Eu sei que a sua resposta dependeria do dia da semana em que a pergunta fosse feita. Se fosse no sábado, por exemplo, perguntando o que você iria fazer no domingo, provavelmente a sua resposta seria muito diferente de uma pergunta feita no domingo do que você faria na segunda-feira. No domingo, normalmente, as pessoas têm um programa bem diferente dos demais dias da semana. Se, por outro lado, a pergunta fosse feita, então, no domingo, a resposta provavelmente seria uma resposta diferente, já que na segunda-feira as pessoas também têm atividades bem diferentes do domingo, de uma forma geral. Então, pensando nestas diferenças de atividade de um dia para o outro, eu escolhi 2 dias da semana para pensarmos o que poderíamos fazer em cada um desses dias, e também pensando em dar uma resposta à pergunta: o que você vai fazer amanhã? Esta pergunta, primeiramente, sendo feita em um sábado, pensando no que você iria fazer no domingo, eu elenquei algumas respostas para que você possa ver se algumas delas se encaixam no que você iria responder. Vamos, então, às eventuais respostas. No domingo, então, a pessoa poderia responder: no domingo eu vou dormir até mais tarde. Normalmente a pessoa trabalha tanto no meio da semana, tem que levantar mais cedo, então no domingo ele quer dormir um pouco mais. Outros poderiam responder: olha, no domingo eu vou usar para fazer compras, porque eu não pude fazer isso no meio da semana, eu não posso, e eu preciso então ir no domingo fazer compras. E algum outro ou uma outra mulher poderia dizer: olha, no domingo eu vou fazer um almoço especial, vou convidar pessoas para almoçar na minha casa. Outros poderiam dizer: olha, amanhã eu vou participar de um lazer, eu vou jogar bola, eu vou pescar, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Alguém também poderia dizer: olha, eu vou visitar um amigo, um parente. Ainda alguém poderia dizer: olha, no domingo eu quero ir no shopping center, eu quero visitar as lojas, andar, comer um lanche lá. Ainda poderíamos ter respostas da seguinte natureza: amanhã eu vou assistir o jogo, porque amanhã é o meu time que vai jogar e ele vai para um final de uma decisão ou alguma coisa semelhante. A pessoa então já vai acordar ali no domingo pensando naquele jogo que ele quer assistir. Tem ainda mais 2 respostas que eu julguei do meu ponto de vista ser muito importante para um domingo. O primeiro deles, das respostas, seria: amanhã eu quero passar o dia com a minha família. A gente não passa junto a semana toda, um corre para um lado, outro para o outro, e eu quero então gastar o dia do domingo para passar junto em família. E por último, eu coloquei, é certo que não há ali uma lista de ordem, mas é uma resposta também que agrada muito meu coração. É dizer: olha, amanhã é domingo, eu quero ir na igreja, eu quero ir lá agradecer a Deus por todas as coisas que Ele me deu, eu quero adorar a Ele, louvar a Ele, e eu quero também receber uma palavra dEle para o meu coração. São possíveis respostas que poderiam existir diante daquela pergunta que você faria amanhã. Mas eu quero então agora fazer passar ali as eventuais respostas de uma pergunta feita no domingo, se referindo do que a pessoa iria fazer na segunda-feira. Então, uma das respostas que coloquei já aqui como primeira é que a pessoa pode dizer: na segunda-feira eu vou levantar bem cedo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pular cedo da cama.
O outro poderia dizer, olha, amanhã o banco vai estar aberto, a lotérica vai estar aberta, eu preciso ir pagar contas. Ou alguém poderia dizer, olha, amanhã é dia de estudar, eu vou estudar. Outra resposta, olha, eu preciso ir no médico, amanhã eu vou no médico, vou fazer um exame. E também a pessoa poderia dizer, amanhã eu vou assistir o próximo capítulo da novela, se passa só de segunda a sexta, sábado, não sei, não acompanho isso, mas provavelmente a pessoa estava esperando aquele dia, então, para ela dar sequência àquele capítulo de uma novela ou até mesmo de uma série. Então, olhando para estas respostas, eu quero fazer 3 perguntas que merecem uma resposta bem sincera do nosso coração. E a primeira pergunta é: em que lugar Deus está na sua agenda? Deus faz parte da sua agenda dia a dia? E estas respostas que nós verificamos, tanto no domingo quanto na segunda, ela pode ser uma indicação para saber se de fato aquilo que Deus tem planejado para a sua vida, ou este Deus, se ele está fazendo parte da sua agenda ou não. Aquilo que você responde naquelas questões é o que está no seu coração. Talvez você fale, pastor, mas no meu coração não está a vontade de trabalhar, eu queria descansar na segunda-feira. Mas aquilo faz parte porque você trabalha, porque você tem que pagar contas, você quer progredir na vida. Então há também ali algumas motivações no coração que faz com que você tenha esse compromisso de trabalhar. E se nós olharmos então que aquilo que nós dizemos que vamos fazer reflete algo que está no nosso coração, eu quero citar o que Jesus disse, que está relatado em Mateus capítulo 12, verso 34, e Jesus falou, então, que pois a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, aquilo que está no meu coração é aquilo que eu falo, aquilo que eu pronuncio. Então, se o nosso coração está cheio com todas aquelas ideias do que iremos fazer, elas indicam a nossa agenda e nossas ações previstas. Em Mateus, no capítulo 6, verso 21, Jesus falou: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Notem que o nosso coração está tomado por coisas que desejamos fazer. Algumas delas lutamos muito para fazer e outras não damos muita importância. Mas se damos importância às coisas de Deus, nossos corações vão estar cheios de vontade de fazer o que Deus quer que façamos. Se damos importância às coisas materiais, aos nossos desejos pessoais, aos nossos desejos carnais, o coração vai estar cheio destas vontades e isto vai entrar na nossa agenda, vai passar a fazer parte da nossa agenda como prioridade. Você já pensou nisso? A pergunta que não quer calar é: as coisas de Deus têm feito parte da sua agenda? Eu tenho observado que muitas pessoas não incluem em suas agendas o que elas deveriam fazer para Deus. Isso significa que uma pessoa que não inclui em suas agendas aquilo que deveriam fazer para Deus, estas pessoas estão desperdiçando a vida, o tempo que elas passam por este mundo. Porque aquilo que nós fazemos para Deus é o que vai permanecer para sempre. Eu gosto muito dos Salmos, porque além de serem cânticos e orações, um livro poético, ali há muitos textos que expressam o sentimento dos corações dos salmistas, que escreveram aquilo. E eu vou citar alguns deles. O Salmo 119, 97, por exemplo. Ali o salmista está expressando: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Se nós olharmos esta palavra em uma outra tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: olha como eu amo a tua lei, eu penso nela o dia todo. Então veja que dentro da agenda desses salmistas, eles estão expressando o seguinte: eu amo tanto a lei de Deus e uma das prioridades
é eu gastar tempo todos os dias para meditar na palavra de Deus e ouvir aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Ele está ensinando. O Salmo 63, verso 6, de acordo com a Nova Versão Internacional, o salmista está dizendo: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Então veja que ele vive o dia pensando em Deus, pensando na palavra de Deus, e quando ele deita, ele está lembrando de Deus. Mas durante as vigílias da noite, então quando ele acorda, quando ele tem um sono interrompido, ele continua então pensando em Deus, porque Deus faz parte da sua agenda, faz parte dos seus propósitos. E às vezes as pessoas não conseguem dormir porque elas estão pensando em contas para pagar, estão pensando em feridas que há no seu coração causadas por alguma pessoa que fez algo que ela não gostou ou falou coisa que ela não gostaria de ouvir. Mas o salmista está dizendo que quando ele deita, ele está lembrando de Deus, está lembrando da sua palavra, e quando ele acorda não é uma insônia, mas é um tempo para ele voltar de novo a pensar e lembrar em Deus. O Salmo 63, verso 1, conforme Almeida Corrigida Fiel, o salmista está dizendo: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Veja o salmista, então, tendo dado uma prioridade tão grande para Deus, para a palavra de Deus, ele então agora levanta de madrugada para buscar a Deus. Ele não deixa para fazer isso no momento, lá no final do dia, depois que ele já está cansado. Não, mas ele levanta mais cedo, aquela vontade de cumprir com aquilo que ele colocou como prioridade. Daí existia, então, na sua fala ali, uma sede de Deus, aquela vontade desenfreada de falar com Deus, de estar falando e estando na presença de Deus. Então, isto é importante, são lições que nós podemos extrair desses textos para nossas vidas. Eu poderia ainda citar tantos outros salmos, mas vou citar ainda o Salmo 119, versos 147 e 148. Ali o salmista está dizendo: bem antes do sol nascer, já estou orando a ti e esperando com muita fé na tua palavra. Fico acordado durante a noite, pensando nas suas palavras. Então ele está aqui enfatizando aquilo que eu li no Salmo anterior. Nós podemos observar que o salmista colocou Deus em primeiro lugar na sua agenda, não apenas por um horário, mas em todo o tempo. Deus era a prioridade na vida dele. Eu quero que você pense nesta primeira pergunta que fiz nesta divisão do tema. Em que lugar Deus está na sua agenda? Ele está na sua agenda? Na verdade, nós é que precisamos estar na agenda de Deus. E eu quero que você pense isso. A segunda pergunta que eu quero fazer é: em que lugar os planos de Deus estão na sua agenda? Não é na questão de colocar dentro de muitas coisas dentro da agenda e ficar ali perdido, mas numa questão de ordem, se Deus está figurando na primeira linha de sua agenda, ou se ele está lá por final, ou você deixou uma linha em branco para ver se tiver tempo, então você vai incluir Deus depois. Um grande exemplo que temos sobre priorizar as coisas de Deus foram os exemplos da vida de Jesus. Imagine se alguém perguntasse para Jesus: o que você vai fazer amanhã? Ele com certeza responderia aquilo que era prioridade na sua vida, que era fazer a vontade do Pai. Eu vou relatar algo que aconteceu com Jesus que demonstra isto. No Evangelho de João, capítulo 4, aquele capítulo vai narrar ali a saída de Jesus da Judéia com destino a Galiléia. No trajeto da viagem, ele precisou passar por Samaria e ele parou na cidade de Sicar, junto ao poço de Jacó. O texto em João 4:6 diz que Jesus parou ali porque estava cansado da viagem. Ele sentou-se à beira do poço por volta do meio-dia.
E quando ele estava ali, apareceu a mulher, denominada mulher samaritana, para tirar água do poço. E Jesus diz para aquela mulher: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher, respondendo a Jesus: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Notem que Jesus passou ali naquela cidade, ele para naquele poço, ele está cansado, mas na sua agenda a prioridade era buscar e salvar o perdido. E ele vê aquela mulher perdida e ele coloca em prática o seu trabalho, a sua prioridade, aquilo que fazia parte da sua agenda. Então, ele agindo desta maneira, ele alcança aquela mulher perdida, ele transforma aquela mulher em uma evangelista que vai até a cidade chamar as pessoas para ver Jesus e ouvir Jesus. Mas ao contrário de Jesus, os seus discípulos, eles foram à cidade comprar comida. E os discípulos voltam da cidade sem evangelizar uma só pessoa. A agenda deles era bem diferente da agenda de Jesus. O foco deles ali, naquele dia, era alimentação. Eles saíram pela cidade pensando: nós precisamos encontrar uma boa comida, nós estamos viajando e nós queremos comer algo muito bom. E nós temos na nossa cultura também, quando viajamos, queremos parar no melhor restaurante, comer uma boa comida. Então, isso é o que estava no coração dos discípulos. E eles voltam, então, agora, pensando naquilo que iriam comer, porque a prioridade deles era, ali naquele caso, alimentar-se. Eles chegam diante de Jesus e, conforme narra o verso 31 do capítulo 4 do Evangelho de João, eles dizem: mestre, coma alguma coisa. E Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns para os outros: será que alguém trouxe comida para ele? Minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Notem que Jesus utiliza um momento de grande necessidade, de um homem que havia caminhado tanto, que estava cansado. E ali, então, agora ele mostra prioridade diante da proposta dos seus discípulos de que ele deveria comer. E ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Isto é ter na agenda os propósitos do Pai, é colocar em primeiro lugar estes propósitos e dar maior valor àquilo que é de cima e que é eterno, e não naquilo que é terreno e que é passageiro. Então, nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar na nossa agenda. E para nós concluirmos, eu quero destacar a terceira pergunta, que é: o que você tem buscado em primeiro lugar? Se nós olharmos em Mateus capítulo 6, versos 31 ao 33, Jesus está trazendo um grande ensino ali naquele texto. Ele diz: portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que sempre estão buscando ou procurando estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto,
ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Esse texto é de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje. Então Jesus está dizendo, ponham em primeiro lugar. Veja que aqui há uma prioridade. Ele não está dizendo para você colocar no meio, ele não está dizendo para você colocar no fim, mas ele diz, coloque no topo da lista, coloque na primeira folha da sua agenda, na primeira linha, e você deve fazer isto, porque você deve alistar ali, então, aquilo que Deus quer, aquilo que faz parte do reino de Deus, aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. E Deus, então, vai acrescentar aquelas coisas que Jesus está tratando, se referindo às vestes e os alimentos, que são as coisas prioritárias. Quando nós olhamos para esta ordem de Jesus, uma ordem imperativa, ali ele não está dando opção, ele está dizendo buscai, E quando nós olhamos, então, no original, no grego, a palavra buscai, que é a palavra zeteu, esta palavra ela tem alguns significados que nós precisamos falar sobre eles. O primeiro deles é de empenhar-se. Então, este buscar não é uma coisa buscar aleatória, sair sem propósito, mas tem que ter ali um propósito e tem que ter um empenho, um esforço para fazer aquilo. E se não houver este empenho, então nunca vai acontecer de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E um outro significado é de visar. Visar no sentido de ter visão, ter um alvo a ser alcançado através disso. Tem ainda um outro sentido na palavra buscai, que é a palavra requerer. E em um sentido mais amplo no grego é exigir algo de alguém. Então o que nós podemos entender é que Jesus está exigindo de cada um dos seus discípulos, de que estas pessoas devem empenhar-se dentro de uma visão que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus nas coisas que precisam ser feitas dentro dos propósitos de Deus. E eu vou, então, diante desta fala de Jesus, contar uma parábola que Jesus contou para que nós possamos ver como é fácil as pessoas deixar de lado as prioridades que são de Deus. Jesus conta essa parábola, Lucas registra no capítulo 14, verso 16, e de acordo com a Bíblia Viva, Jesus, ele então diz o seguinte, um homem preparou uma grande festa e enviou muitos convites. Quando tudo estava pronto, seu empregado foi avisar aos convidados que estava na hora da festa. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Um disse que tinha acabado de comprar um campo e queria ir ver sua propriedade. Outro disse que tinha comprado 5 juntas de bois e queria experimentar todos eles. Outro disse que acabava de casar-se e por este motivo não podia ir. O empregado voltou e informou ao seu senhor o que eles haviam dito. O homem ficou zangado e mandou que fosse depressa às praças, às ruas da cidade e convidasse os mendigos, os aleijados, os cegos e coxos. Mas mesmo assim, ainda havia lugar. Está bem, disse ele, então vá lá fora nas entradas e caminhos, e todos que encontrar, convide e obrigue-os a vir para que a casa fique cheia. Pois nenhum daqueles que eu convidei primeiro provará do que eu tinha preparado para eles. Esta palavra é muito oportuna para nós pensarmos nela, nesta reflexão, nesta mensagem que estou trazendo para vocês. Veja que pessoas, elas colocaram como prioridade ver o campo, ver a terra que havia comprado, experimentar juntas de bois, no sentido de que aqueles bois iriam arar a terra e trabalhar, o outro que havia casado, e parece um motivo tão justo da pessoa então tirar um tempo para ficar com a noiva, o noivo com a noiva, ali recém-casados, mas Jesus então ele está mostrando que as pessoas arrumam desculpas para fazer ou para não fazer aquilo que ele quer que faça. E ele conclui, então, na fala dele nesta parábola, que nenhum daqueles que foram convidados primeiro provará daquilo que havia o Senhor preparado. Ou seja, então Deus nos dá a oportunidade de sermos úteis para Ele neste mundo.
mas às vezes nós não colocamos na nossa agenda aquilo que Deus está nos chamando a fazer. Ou talvez nós nem pensamos, nós estamos vivendo ali em uma roda, sendo empurrado pelas coisas deste mundo. E o tempo vai passando e nós não fazemos nada daquilo que nós deveríamos fazer, né? Principalmente em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E se nós então não fazemos isto, nós estamos deixando de cumprir com o propósito de Deus de amar a Ele sobre todas as coisas. Não basta nós, então, entendermos a palavra, nós precisamos colocar em prática, porque no tempo de Jesus haviam doutores da lei. E Mateus registra no capítulo 22, versos 25 em diante, ou melhor, 22, 35 em diante, que um perito na lei, né, tentou pôr Jesus à prova, e ele então pergunta para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Veja que amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, né, está dizendo, olha, você deve colocar Deus acima de toda e qualquer outra coisa. Você deve ter um amor completo, o seu coração deve estar cheio de amor por Deus e pelas coisas que Deus quer que você faça. Você deve usar o seu intelecto, né, aquilo que Deus te deu, para você honrar a Ele. Você precisa amar a Ele também com as suas forças, né, com a sua disposição. Tem que ter disposição para fazer as coisas para Deus. E até mesmo com as emoções, nós precisamos honrar a Deus, quando Ele diz para nós, então, amarmos a Ele, né, com toda a nossa alma. Quer seja sorrindo, quer seja chorando, nós precisamos honrar a Deus e devemos colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Eu quero, neste instante, orar para que isto seja uma realidade na sua vida, na minha vida, para que assim nós possamos ser achados dignos como filhos de Deus neste mundo e assim cumprirmos com seus propósitos. Oremos. Eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra revelada ao meu coração e que pude transmitir a estas pessoas que me ouvem através do canal Palavras de Vida. Meu Deus, abençoe o teu povo. Ajude, ó Deus, estas pessoas a priorizar o teu reino e a sua justiça. Ó Deus, colocar em primeiro lugar aquilo que é eterno, aquilo que são os propósitos e os planos do Senhor. Ó Deus, não deixe que estas pessoas ouçam esta palavra e continuem, ó Deus, fora dos propósitos do Senhor, se elas de fato estão. Ajude, ó Deus, elas terem força, determinação para cumprir com aquilo que o Senhor apontou na tua palavra. Eu peço ainda, ó Deus, que o Senhor abençoe as pessoas, dando a elas sabedorias para saber, ó Deus, lidar com as situações adversas, onde essas situações possam tentar levar elas para o descaminho daquilo que é o propósito do Senhor. Peço que o Senhor também abençoe o pão de cada dia, o salário, a renda, ó Deus, os negócios que os teus filhos têm, e abençoe, ó Deus, também aqueles que estão enfermos. Toca no corpo enfermo e tira toda a enfermidade desde a cabeça aos pés. E também proteja os teus filhos de toda e qualquer enfermidade. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida e abençoe em todas as áreas. E eu peço mais uma vez para que você multiplique estas mensagens divulgando nas suas redes sociais, mandando aí links para os seus amigos. E também, se você não se inscreveu no canal Palavra de Vida, ali tem o logo, né, do canal Palavra de Vida, você clicando sobre ele, você vai ser direcionado para o local onde você vai poder se inscrever. E talvez você pense, mas eu não quero me inscrever. Mas se você inscrever, tem duas coisas importantes. Uma é que você vai sempre receber ali a notificação das mensagens que nós postamos, e também você vai fazer uma outra coisa muito mais importante, é que quanto mais pessoas inscritas no canal, mais esse vídeo vai subir no YouTube e vai alcançar mais vidas. Então você vai ser um evangelizador
e um anunciador da palavra de Deus em parceria comigo. Então, que Deus te abençoe e até em breve, se Deus quiser, vamos estar aqui para trazer mais uma palavra ao seu coração. Um grande abraço a todos vocês.